Continuando aqui em relação a terraplanismo aqui, dessa vez eu resolvi só trazer algumas ilustrações mesmo e mostrar aqui no próprio, na realidade virtual aqui, né, aqueles argumentos que eles fazem, né, ligados à fotografia, né, como eu já falei no outro episódio lá. Eu tenho alguma ligação com fotografia e tal, e discuto muito esses assuntos de astronomia, inclusive com os terraplanistas, né? Mais por diversão mesmo, porque eles me fazem até pesquisar sobre essas coisas e tal. Então, um outro argumento que eles têm muito relacionado à fotografia é aquela coisa da Lua, que eles falam que é translúcida. Eu vou até abrir aqui. Cadê como é que faz o browser? Deixa eu ver se eu encontro aqui um exemplo do argumento que eles usam. Aqui, ó, é porque a Lua fica da mesma cor, né, do céu, né, pelo menos uma parte dela, e aí parece que ela é translúcida, né, que eles falam que por causa disso a Lua é translúcida. Eu queria abrir a foto bem grande aqui, mas enfim, dá pra ver aqui, né, aí eles falam que por causa disso a Lua não é do formato como dizem que é e tal, isso durante o dia, né, quando a Lua aparece durante o dia. O que eles também acham que é estranho, que não devia aparecer, mas enfim. Files. Mas aí eu uso muito essa ilustração aqui nas minhas discussões para mostrar que isso acontece também com as montanhas na distância, né? Você vê as montanhas mais próximas, elas aparecem normalmente, mas quando está na distância, na fotografia ou mesmo vendo mesmo, né? Você vê as montanhas da mesma cor do céu, né? Ficam azuladas e tal. Porque isso é simplesmente a atmosfera, né? O oxigênio que está entre você e as montanhas é que faz com que faz esse filtro, né? É como se fosse um filtro mesmo. Não sei se eu vou encontrar aqui algum exemplo de uma modelo atrás. Era essa foto aqui. Porque essa foto, eu não posso nem aproximar muito aqui, porque senão vai esconder. Enfim, vale qualquer uma daquelas lá, né? Enfim, se você coloca um filtro entre o seu olho e qualquer objeto, o objeto vai ficar, no caso aqui, verde, por exemplo, né? Se a cor do papel celofane for verde, vai ficar tudo verde atrás daquele objeto, né? Atrás do papel, melhor dizendo. Então, vou voltar aqui para os arquivos. Então, esse efeito de filtro vai acontecer independente da distância que está o objeto. O que importa é que o filtro está entre o seu olho e o objeto. Então, se é a Lua que está lá, não sei quantos milhões de quilômetros, ou se é as montanhas que estão ali a 10 quilômetros de distância, que seja, não importa. O que importa é que a atmosfera, que tem oxigênio, que deixa tudo azulado sob o brilho do sol, está entre o seu olho e o objeto. Tudo vai ficar azulado. Né? Isso acontece com as montanhas também, então isso derruba mais esse argumento. Essa aqui eu costumo usar, porque tudo isso aqui são ilustrações que eu costumo usar nas discussões com os terraplanistas nos grupos, né, no Facebook e tal. Essa aqui também tem um exemplo da mesma coisa, né, as montanhas aqui, mas eu costumo usar ela para mostrar que numa terra plana o horizonte não seria tão bem delimitado, né, como a gente vê aqui.
Porque dizem que o horizonte, quando a gente está em pé numa praia, por exemplo, ele está mais ou menos 5 quilômetros de distância. E se a Terra fosse plana, isso seria que nem as montanhas, porque as montanhas se elevam acima da curvatura da Terra, né? E por isso você consegue enxergar montanhas que estão muito mais distantes do que a linha do horizonte no mar, né? A linha do horizonte no mar está mais ou menos 5 quilômetros de uma pessoa em pé na praia, mas as montanhas, se tivesse uma montanha aqui atrás, por exemplo, ela ia se erguer acima da curvatura da Terra, né? Por isso que você enxerga montanhas que estão muito mais distantes. E você vê que vai acontecendo esse esmaecimento. Quanto mais distante a montanha, mais esmaecida ela fica, né? Vai se degradê e mais azulada ela vai ficando justamente porque ela está mais distante, tem mais oxigênio entre seu olho e a montanha, então ela vai ficando mais, enfim, esmaecida, como eu falei, né? Eu ia falar aqui transparente, mas transparente não é o correto. Ela vai ficando mais azulada, porque tem mais oxigênio, faz mais efeito de filtro entre o seu olho e o objeto. Enquanto que o horizonte no mar, como ele está só a 5 quilômetros, né? E tudo que está atrás do horizonte está escondido pela curvatura da Terra, então você vê ele bem delimitado, né? Uma reta perfeita, ao invés desses esmaecimentos. Se a Terra fosse plana, com certeza o horizonte iria muito mais além do que o que a gente vê no mar. Enfim, ia num degradê igual acontece com as montanhas. Outra coisa que eles falam muito, né, é essa foto aqui, por exemplo, que é uma foto real, não tem montagem aqui, é a Terra lá atrás e a Lua aqui na frente, né, feita por uma sonda chinesa. E eles acham estranho que a Lua parece muito maior do que a Terra e tal, né? Mas isso não é nem um pouco estranho, porque afinal a nave está mais próxima da Lua do que da Terra. Mas eles falam assim, mas nas ilustrações parece que a Terra está muito mais próxima da Lua, né? E realmente parece. Então era para de qualquer jeito, eles falam assim que era para de qualquer jeito a Terra parecer enorme, né, atrás da Lua. Só que o que eles não levam em consideração é a distância real entre a Lua e a Terra. Aqui, nessa ilustração que dá para ver, na verdade é uma foto que uma sonda tirou. Olha a distância, isso aqui é a Lua, olha a distância que está para a Terra, né? Nas ilustrações que costumam fazer por aí, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, sempre colocam a Lua muito próxima da Terra, né? Mas por que isso? Porque seria inviável. Imagina se toda ilustração que fizesse da Lua e da Terra. Cadê aquela que eu tava. Que tem a distância mais ou menos em escala, né? Porque na verdade isso aqui é uma foto. Eu acho que é mais distante ainda, inclusive. Imagina se toda ilustração que fizesse em livros e tal, fizessem em escala desse jeito que está aqui, né? Ia ficar inviável, né? Porque ia ficar um pontinho num canto, outro pontinho no outro, bem distante, no papel. É por isso que eles nunca ilustram dessa forma. Então, faz as pessoas acreditarem, a maioria das ilustrações, né? Faz as pessoas acreditarem que a Lua está muito mais próxima da Terra. Por isso que eles questionam fotos como essa aqui, né? Porque era para a Terra estar muito maior, porque a Terra está muito próxima da Lua, mas não. A Terra fica pequena lá no fundo porque, na verdade, a distância é muito maior do que a gente imagina. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Reflexo, o que é isso? Essa é outra questão. E aí também tem uma foto aqui que eles usam muito para argumentar contra o modelo científico da Terra, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Discover Moon, Moon Transition. Que é essa foto aqui, ó. Você vê que ela é exatamente o contrário da outra, né? Embora seja a mesma coisa, a Lua está na frente da Terra, você vê que a Terra parece muito maior. Mas isso, bom, resumindo assim bem rapidamente, como palavra, isso é zoom. Zoom da câmera, né? A diferença entre aquela foto que eu mostrei antes e essa daqui é basicamente o zoom da câmera. Quando você aplica zoom, você aumenta os dois objetos e eles ficam... Em fotografia a gente chama isso de compressão de planos, né? Os planos ficam mais próximos uns dos outros, podemos dizer assim, talvez. Você vê que é exatamente o contrário dessa aqui. Embora em ambas a sonda esteja atrás da Lua, né? E a Lua está na frente da Terra. Nessa aqui está pequenininha. E na outra, a Terra está muito maior. E aí tem uma ilustração que eu uso aqui. Aliás, fotos que eu tirei. Eu mesmo tirei essas fotos. Cadê? Aqui tem as duas juntas. Você vê, né? São dois carregadores, um carregador de pilha atrás e um carregador de celular na frente. E o carregador de pilha é maior do que o carregador de celular, tá? Os objetos aqui não foram movidos, foi eu que eu fiz essas duas fotos, tá? Os dois carregadores não foram movidos de uma foto para outra, tá? Eles estão na mesma posição, apenas eu mudei o zoom, essa de cima tem mais zoom na câmera, e essa de baixo, eu estou mais distante dos objetos. Aliás, eu estou mais próximo. Na com zoom é que eu estou mais distante. A câmera está mais distante e tem mais zoom. E na de baixo, não tem zoom nenhum, né? É grande angular. E a câmera está mais próxima aqui do carregador de celular. Você vê a diferença, né? É a mesma coisa da foto da Lua com a Terra. O carregador de pilha, embora seja maior do que o de celular, fica menor nessa de baixo, né? E em cima fica mais a compressão de planos, né? Ficam mais próximos, pelo menos visualmente, assim falando. E aí você vê mais o tamanho real das coisas. Né? E acontece o mesmo efeito da Lua com a Terra aqui. Tudo é questão de aplicar zoom na de cima e ser grande angular na de baixo. Então é mais uma coisa assim ligada à fotografia e que as pessoas confundem muito, né? Essa aqui é porque volta e meia eles pedem assim fotos de satélite feitas a partir da Terra. Isso que são fotos de satélites feitas a partir da Terra. Você vê que é uma coisa que fica bem ruim, né? E eles usam isso para dizer, mas não fotografa galáxias em distâncias muito maiores e tal. Mas o fato é que a galáxia, vista mesmo a olho nu, ela é maior do que um satélite. Ela é uma estrela muito mais brilhante, né? A galáxia de Andrômeda, por exemplo. É uma estrela muito mais brilhante no céu do que um satélite. Você pode, inclusive, ver satélites a olho nu também, se você for para longe da cidade e tal, num sítio, né? Você consegue ver as estrelinhas passando assim, bem pequenininha mesmo, que na cidade nem dá para ver por causa das luzes da cidade, justamente por ser uma coisa muito pequena e pouco brilhante, né? Um satélite passando no céu, mas você consegue ver uma estrelinha passando. Agora, quando você vê uma galáxia como Andrômeda, por exemplo, é uma estrela muito mais forte, muito maior, né? Ou seja, no nosso campo visual, as galáxias são sim maiores do que... na verdade, se você fizer uma longa exposição fotográfica de Andrômeda, eu não sei se eu tenho uma foto disso, ela vai aparecer no céu maior do que a Lua. Eu não tem nenhuma foto disso aqui, eu acho. Nenhuma ilustração.
Andrômeda no céu, mesmo sem zoom na câmera, tá? Se você fizer uma longa exposição, que aí você capta mais luz, a câmera capta mais luz até do que o seu olho, né? E longe da cidade e tal, você vai ver que Andrômeda é maior do que a Lua no céu. Então, né, é um objeto menor e um objeto maior. O satélite é um objeto muito pequeno. Aqui eu tenho também essa foto feita a partir da Terra da estação espacial, né, que é muito maior do que um satélite, né? Por isso que ela fica assim, até que dá para ver mais, né, detalhes do que quando você fotografa um satélite, que é muito maior do que um satélite. Agora a diferença é como você querer, só porque você vê a Lua que está muito mais distante, você querer ver também, né, com seus olhos mesmo, vírus que estão na sua mão, por exemplo. Entendeu? O vírus é muito menor. Embora ele esteja na sua mão, você não consegue ver de tão menor que ele é. Mesma coisa acontece com o satélite. O máximo que você consegue com o telescópio é isso aqui, ó. Claro que tem foto de satélite feita a partir do espaço, né? Eu não sei se eu tenho alguma aqui, que aí é outra coisa. Aí você tá lá do lado do satélite e tira uma foto dele. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. Isso aqui é uma coisa que eu fiz para demonstrar, porque eles falam que a Lua e o Sol se afastam, né? Eles vão embora no horizonte, eles ficam circulando em cima da Terra plana, né? Não sei se tem. Ao invés de ficar rodeando a Terra, passar em volta da Terra redonda e tal, eles ficam como nessa ilustração aqui, né? O Sol, a Lua, e eles ficam aqui circulando em cima, sempre em cima da Terra plana. Ou seja, o Sol e a Lua eles se distanciam, né? Quando vai chegando o fim de tarde, por exemplo, é o Sol se distanciando, né? Rumo ao horizonte, rumo ao resto da Terra plana. Né? Só que aí eu uso essa ilustração aqui para mostrar que a Lua, por exemplo, ela não se distancia, porque isso aqui seria a Lua a pino, né? Essa de cima, né? Seria a Lua vista em cima da sua cabeça, né? Olha lá, tem uma Lua lá, inclusive. Uma Lua a pino como aquela lá, né? Você veria esses pontos A, B e C aqui dessa bolinha. Já se a Lua se distanciasse, como aquele Sol lá no final, né, logo em cima do horizonte, como eles falam que acontece, né, que Sol e Lua se distanciam, se fosse assim, você veria outras faces da Lua, né? Você veria essa face D aqui que não aparece na de cima, tá vendo? Face D aqui embaixo, não sei se dá pra ver bem aí. Além da C e da A. E a face B aqui, que está do outro lado, ela desapareceria se a Lua fosse se distanciando rumo ao horizonte. Além do que, né, você vê que a bolinha de cima é bem maior do que a de baixo também, a Lua também ficaria menor, né, conforme ela fosse se distanciando. É outra coisa que não acontece. Né? Inclusive eu tenho uma ilustração aqui que é boa em relação a isso. Que é essa daqui, né? Que ela mostra que tudo que se distancia vai ficando menor, né? Conforme vai se distanciando. Só que o que realmente acontece, a Lua está sempre do mesmo tamanho. Inclusive, essa outra foto que eu passei, ela mostra que o Sol, ó, ele está sempre do mesmo tamanho no céu. Ele não diminui nunca de tamanho. Né? Isso aqui como é que se diz? Em fotografia, é um time-lapse, né? Você tem várias fotos aqui do Sol em várias posições, você vê que ele se mantém do mesmo tamanho ao longo do dia inteiro, na verdade.
E a Lua também acontece a mesma coisa. Então isso prova que nenhum dos dois se distancia. Ah tá, isso aqui é outra coisa, deixa eu ver. Por que eu pus esse foguete aqui? Esse foguete é o foguete que levou o homem pra Lua. Você vê o tamanho dele, né? As pessoinhas aqui embaixo e tal. É gigantesco, né? É porque eles geralmente eles mostram só o módulo lunar, é uma nave assim que parece feita de papel, né? Porque tem aquele revestimento dela e tal. Eles mostram aquilo para ridicularizar. Ah, se você acredita que o homem foi para a Lua com essa geringonça, né, e tal. Só que não foi, né? Na verdade, aquela geringonça lá, o módulo lunar, ele fica na pontinha desse foguete aqui, que é, na verdade, o maior que já existiu até hoje. Até hoje não fizeram nenhum foguete maior do que o que levou o módulo lunar para a Lua, na verdade. Aí tem algumas ilustrações aqui que eu fiz. Essa aqui serve para quê mesmo? Ah, sim, porque eles falam que como é que pode aparecer Sol e Lua cheia, né? Ao mesmo tempo, né? Que nem tá aqui, ó. Tem a Lua e tem o Sol. Aqui tá certinho, ó, que ela tá só metade iluminada, né? Pelo Sol e tá na direção, a iluminação, a parte iluminada tá na direção do Sol, então tá corretinho isso aqui. Não tem problema nenhum, né? Porque as fases da Lua são feitas assim, né? A metade que está clara na Lua é a metade que está sendo iluminada pelo Sol. Então, nesse caso aqui, por exemplo, dessa Lua aqui, ela estaria aqui nessa posição aqui em cima, né? Ou seja, com metade dela sendo iluminada pelo Sol. E quando a Lua está cheia e tem Sol ao mesmo tempo, é porque você está aqui nessa parte aqui da Terra, que está aqui na ilustração, e para um lado, se você olhar numa direção, você vai ver a Lua cheia lá do outro lado, totalmente iluminada pelo Sol que está aqui, do lado oposto, né? Você olha para cá, você vê a Lua cheia, você olha para cá, você vê o Sol. Não tem problema nenhum nisso, né? Eles falam que isso nunca aconteceria, não sei o quê. Isso prova que a Terra é plana, não sei o quê. Mas não, essa ilustração aqui mostra muito bem o que é que acontece. Você tem que lembrar também que aqui, né, como eu falei já antes, a distância da Lua é muito maior do que essa, né? Para fins de ilustração aqui, a gente tem que fazer dessa forma, não tem jeito. Mas você pode pôr a Lua lá distante ainda por cima, né? Então você vai ver a Lua cheia porque ela está sendo metade iluminada pelo Sol, só que a Lua está lá longe. Você vê, na verdade, vai ter um pedacinho aqui embaixo que não vai estar iluminado pelo Sol, mas é difícil você visualizar isso, né? Do quão distante a Lua tá, você vê ela toda cheia. Não tem problema nenhum nisso, né? Eles dizerem que esse é argumento para provar a Terra plana, não tem nada a ver. Outra coisa que eles falam muito, né? Tô vendo aqui essa ilustração aqui. Deixa eu ver se eu encontro isso. Sol entre as nuvens. Essa aqui, ó. Acho que é um bom exemplo. Eles usam fotos como essa aqui, né? E tem filmes também. Deixa eu ver essa aqui. É mais ou menos, né? Para dizer que o Sol está no meio das nuvens, né? Tem nuvens atrás e nuvens na frente do Sol. Quando, né, deveria haver só nuvens na frente, né? Se a Terra for um globo e o Sol estiver tão distante assim, né? Todas as nuvens estariam na frente do Sol. Eles dizem que tem nuvens atrás e nuvens na frente. Aqui ficou maior. É um filme, né? Deixa eu tirar esse sombra.
não sei porque que essa resolução baixa, né? Enfim, acho que dá para entender. E aí eu uso essa ilustração aqui para mostrar que na verdade isso que eles estão falando é que é impossível, né? O que eles estão falando é o seguinte, né? Você está aqui às 17 horas, né? Com o sol já perto do horizonte e tal, e aí você vê nuvens na frente do sol e nuvens atrás do sol, correto? Que nem está aqui na ilustração. Só que se isso fosse verdade, o que acontece? Uma pessoa que estivesse aqui entre uma nuvem e outra, não precisamos nem dizer embaixo do sol, mas estivesse entre uma nuvem e outra, ela estaria logo abaixo do sol necessariamente. Se aqui às 17 horas você está vendo nuvens atrás e nuvens na frente do sol, significa que uma pessoa que esteja no meio entre uma nuvem e outra vai ver o sol a pino lá em cima, né? Em cima da cabeça, né? Como se fosse o sol do meio-dia. Por isso que eu pus aqui meio-dia. Então isso significaria que essa pessoa aqui às 17 horas estaria vendo nuvens que estão sobre a cabeça de quem está com o sol a pino às 12 horas, portanto, né, a meio-dia. Isso é impossível, né? Essa ilustração aqui acho que mostra, acho que desmistifica essa questão de uma vez por todas, né? E, portanto, uma pessoa que está aqui às 17 horas na Europa, por exemplo, estaria vendo as nuvens que estão sobre o Brasil, em alguns lugares que tem 5 horas de diferença, por exemplo, entendeu? Isso é impossível, né? Para essas nuvens estarem atrás do Sol, essa pessoa que está às 17 horas teria que estar vendo nuvens que estão a 5 horas de diferença, ou seja, em outro fuso horário, né? O que é impossível, você não pode estar vendo nuvens que estão tão distantes assim. Ou então, se essa pessoa que está aqui às 17 horas correr para debaixo dessas nuvens, o sol vai estar a pino ao meio-dia. Ela vai ver o sol de meio-dia em cima dela. Só correr, pegar um carro, sei lá, um barco e correr para debaixo dessas nuvens aqui. Então, a gente sabe que as nuvens estão próximas, mas o sol está tão próximo assim, isso é impossível. Que mais? Essa aqui. Ah, sim, porque eles mostram esta. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Essa foto aqui, ó. Tem outras fotos também desse tipo, né? Que mostram uma sombra da montanha nas nuvens, correto? Ou seja, o sol estaria aqui atrás da montanha, né? E tem alguns deles que usam para dizer que isso é prova de que o sol está se distanciando e tal, e está descendo embaixo da montanha. Como é que é isso, né? Eu não sei nem por que eles usam esse argumento, sinceramente, porque isso na verdade é um tiro pela culatra, né? Que apenas vai contra o modelo deles. Porque aí é justamente como mostra na ilustração lá, quer ver? Então, aquela ilustração ela vai mostrar que isso só é possível no globo e justamente não é possível na Terra plana. Por quê? Vamos ver, né? Então aqui você tem uma sombra da montanha nas nuvens. Vamos voltar lá agora. Já fechei. Porque o que acontece? Aqui no modelo globo, né? Você tem a Terra girando aqui, né? E o Sol acaba ficando nesse ângulo em relação à montanha. Então aqui está explicado através do globo, está explicado por que faz sombras, né? Se a direção da luz vai por aqui assim, ela chega na montanha e aí a sombra da montanha é projetada nas nuvens que estão aqui desse lado. Não tem problema nenhum no modelo do globo. Correto? Agora, se fosse na Terra plana, significaria que o Sol estaria
mais baixo do que o pico da montanha, do que o topo da montanha, né? Para poder projetar uma sombra da montanha nas nuvens, o Sol teria que estar mais baixo do que o topo da montanha. Então, em alguns momentos, o Sol estaria mais em cima e depois ele desceria? Como é que é isso? Então, essa ilustração aqui prova que, na verdade, isso é um tiro pela culatra, né? É impossível na Terra plana você ter essa configuração aqui. O que mais? Sombras paralelas. Ah, sim, isso aqui é porque eles dizem que os raios solares não são paralelos, né? Acho que não tem. Não, aqui não vai ter, porque é só as ilustrações que eu uso, né? Então vai ter que buscar lá no browser de novo. Acho que aqui mesmo tem. Aqui, ó. Eles usam imagens como essa aqui, né? Para mostrar que o Sol tá logo ali, bem perto, né? Entre as nuvens e tal, e por isso que tá projetando esses raios solares aqui que não são paralelos, né? Que não seriam paralelos segundo eles, né? E o modelo do globo diz que os raios solares são paralelos, né? Aí, voltando aqui nas ilustrações, né? Eu uso essa imagem aqui, por exemplo, para provar que as sombras dos prédios são paralelas, né? Então os raios são sim paralelos, correto? E tem uma outra aqui, cadê? Isso aqui, esse trilho aqui eu mostro, eu mostro justamente para ilustrar o que acontece, né? Que na verdade você vê os raios solares em perspectiva, tal como você vê uma estrada, ou então trilhos de trem, por exemplo, né? Como aqui. Todo mundo sabe que os trilhos são obviamente paralelos, no entanto, você enxerga eles dessa forma, divergentes, né? Justamente por perspectiva. E o mesmo acontece, eu vou voltar lá no browser, o mesmo acontece com os raios solares. Na verdade, você só vê os raios que estão vindo ao seu encontro. Tá? Tem uma ilusão de ótica aí que te faz pensar que eles estão descendo reto aqui, mas não. Eles estão vindo ao seu encontro em perspectiva. É por isso que você vê os raios solares divergentes, porque eles estão vindo ao seu encontro. Mas eles são, na verdade, paralelos. Quase paralelos, né? Porque a distância do Sol é tão grande e tal, e ele é tão maior do que a Terra, que eles são praticamente paralelos. E aí, essas sombras dos prédios, por exemplo, evidenciam isso, né? Comprovam isso, né? Porque as sombras são paralelas. Deixa eu ver o que mais. Eu uso muito essa ilustração aqui também, né? Que é uma longa exposição de estrelas, né? Que você vê que tem em todas as direções aqui, o que prova que a Terra, que tem uma leve inclinação, como todo mundo sabe, né? Aqui fica evidenciado também, ela gira em torno de si mesma, né? E é isso que provoca os Star Trails, né? Na longa exposição fotográfica, você vê que tem virando para um lado e tem virando para o outro também, né? Então, se a Terra fosse plana, eu acho que seria um negócio só um monte de círculos aqui em cima, né? E descendo assim em volta, né? Coisa desse tipo, né? Se as estrelas estivessem no domo, como eles falam, né? Você não teria como ver assim as linhas divergentes, né, do movimento da Terra em torno de si mesma, né? E com isso deixando as estrelas para trás, as linhas não teriam como ficar divergentes com o centro assim no meio e tal. Isso aqui tem tudo a ver justamente com esse giro da Terra em torno de si mesma, mas jamais teria a ver com o giro das estrelas
circulando em cima da Terra, como eles falam que é. Né? Então isso aqui só é possível dessa forma também. É uma prova de que a Terra é redonda e gira em torno de si mesma também. É isso que eu costumo usar para mostrar a coisa da inércia, né? Que num avião você consegue beber um copinho de suco desse aqui sem respingar para nenhum lado, né? Porque geralmente eles falam que se a Terra girasse a 1660 quilômetros por hora, como o modelo do Globo diz, né? Que tudo devia sair voando para tudo quanto é lado e tal. E se a Terra se movimentasse ao redor do Sol também, na velocidade que dizem que se movimenta, né? Também aconteceria a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que dá até para ver aqui. Velocidade translação da Terra. Oh. Translação da Terra. Aqui, a translação é aproximadamente 107 mil quilômetros. Não, peraí. Não, isso aqui é outra coisa. Ah, tá, é isso mesmo, ó, 107 mil quilômetros por hora, né? Que é a velocidade da Terra em torno do Sol, né? 107 mil quilômetros por hora, é uma velocidade realmente impressionante, né? Eles usam isso para dizer que, não é possível, ia sair tudo voando e tal. Só que aí eu uso essa ilustração do copo de suco no avião, né? Para mostrar como funciona a inércia, né? Um avião comercial comum costuma voar mais ou menos 850 quilômetros por hora, que é uma velocidade também grande, né? Isso num carro, imagina 850 quilômetros por hora, é até inimaginável, mas isso é uma velocidade comum de um avião. E, no entanto, você consegue levantar, andar até o banheiro, consegue beber um suco num copinho pequenininho, né? Que eu acho até contrassenso, né? Não sei porque o copo de avião é tão pequeno, né? Porque, não sei, pra mim é uma coisa meio perigosa, né? Alguém pode entornar e aí molhar tudo, já pensou. E, no entanto, você consegue, né, sem respingar para nenhum lado e tal. Todo mundo bebe coisa dentro do avião sem problema nenhum, embora esteja todo mundo a 850 km por hora. Isso é prova da inércia, né? Que faz com que você não consiga sentir o movimento quando a velocidade é constante, né? O que você sente, na verdade, é aceleração e desaceleração, né? Então, quando tem atrito, por exemplo, o carro no asfalto, no atrito do asfalto, você tem várias acelerações e desacelerações ali, justamente porque o carro está batendo ali nas pedrinhas e um monte de coisa. E aí você sente, é isso. Agora, em velocidade constante, não é possível sentir movimento em lugar nenhum, né, quando se está em velocidade constante. Isso acontece no avião, acontece com a Terra também, porque a Terra, embora esteja milhares de quilômetros por hora, ela está em velocidade constante, sem acelerar nem desacelerar. Por isso você não sente. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Só para terminar, ver se eu termino logo toda a série de vídeos sobre esse assunto, né? Acho que é porque eles dizem assim que em posições diferentes você deveria ver faces diferentes da Lua, né? Esse que está aqui, por exemplo, está vendo um lado da Lua, esse que está aqui está vendo outro lado da Lua. Só que, mais uma vez, é aquilo que eu falei mais no início. Você está desconsiderando a distância real entre a Terra e a Lua, que é muito maior do que as ilustrações fazem acreditar. E é maior, inclusive, do que esse 2 aqui, do que essa distância 2 aqui. E mesmo nessa distância 2 você já consegue explicar isso, né? Que você vê, ambos os bonequinhos aqui enxergam a mesma face
né, da Lua aqui, porque ela está muito mais distante do que parece, né? E na verdade ela está muito mais distante ainda do que esse número 2 aqui, né? Mesmo é porque para fins de ilustração fica inviável colocar na escala certa. Isso aqui eu uso muito para mostrar o tamanho de uma equipe da NASA, né? Isso aqui é apenas uma missão da NASA, a sonda Cassini, né? E eles são apenas os engenheiros e cientistas dessa única missão, tá? Essa gente toda aqui, essa galera toda aqui, tá? É, Eu uso isso aqui para quê? Para mostrar por que eu acredito na ciência, entendeu? Você acha que seria possível toda essa... Isso aqui são engenheiros e cientistas, como eu falei, ou seja, só gente com altos currículos, né? São as mentes mais brilhantes da Terra, né? Conseguiriam emprego em qualquer lugar que eles quisessem, com os currículos que eles têm, né? E olha o tanto de gente que é, né? E no entanto os terraplanistas viram e falam que toda essa gente está mentindo ao mesmo tempo. Tem gente aqui de todas as idades, né? Tem gente que então muitas dessas pessoas morrem sem nunca contar a verdade. Isso seria um absurdo total, né? Então eu acho que essa foto aqui explica bem o motivo pelo qual eu prefiro acreditar nesse monte de gente aqui com altos currículos, tá? Do que num videozinho no YouTube de um terraplanista que vai lá e fala que todo mundo é mentiroso. É simplesmente isso, tá? Por isso que eu uso muito essa foto. O que mais? Sim, eu acho que tem uma ilustração melhor aqui, não? Isso aqui é uma demonstração simples, né, das fases. Não é faces, nesse caso, é fases. As fases da Lua são basicamente isso, né? O Sol aqui iluminando metade da Lua. Tem muita gente, inclusive, que acredita que a Terra é um globo e tal, que não sabe disso, né? Que acha que as fases da Lua são sombra da Terra na Lua e tal, mas não é, né? É simplesmente a metade que está sendo iluminada pelo Sol faz metade da Lua. Que nem tá ali, ó. Só metade da Lua e justamente a metade que está voltada para onde o Sol está, lá do outro lado, né? É exatamente isso que faz as fases da Lua, né? E não sombra da Terra, pelo amor de Deus. As pessoas têm que aprender isso. Inclusive quem acredita que é um globo mesmo acha que é sombra da Terra. Não, sombra da quando até acontece, né? Mas é um evento muito raro chamado eclipse, né? Sombra da Terra na Lua. Mas é um evento extremamente raro. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Isso aqui é uma foto real da Terra, né? Para mostrar uma foto redonda. Porque eles vivem falando assim, não existe nenhuma foto que seja real da Terra e tal. Porque realmente tem muita montagem, né? A própria NASA, ela faz muita colagem de fotos, né? Com satélite e tal. E depois colocam tudo num mesmo mosaico e diz que aquilo lá é a Terra, né? Mas na verdade o satélite vai passando em cima da Terra e vai tirando várias fotos de vários pedacinhos da Terra e tal. Depois eles colam uma do lado da outra e fica uma foto só. E isso é explicado na descrição das fotos da NASA e tal. E aí vem os terraplanistas e falam, tá vendo só? Essas fotos são tudo falsas, não sei o que, ele só usa o Photoshop, não tem nenhuma foto real da Terra e tal. Então eu mostro essa foto aqui como sendo um exemplo de uma foto que é um instantâneo, né? Ou seja, uma foto só, né? Não é uma montagem de várias fotos, uma foto só da Terra. Esse aqui é um exemplo, foi tirado pela mão de um astronauta, né? Na missão Apollo para a Lua e tal. Esse aqui é a original dela, que inclusive tinha esse espaço aqui. Depois eles recortaram e tal.
Fizeram alguns ajustes de cores também, né? E a foto que eles mostram final é um pouco diferente dessa, mas essa aqui não. Essa aqui é original mesmo, sem recortes, sem ajuste de cor, sem nada. Digitalizado diretamente da foto original analógica, né? Essa ilustração aqui eu uso para exemplificar uma ilusão de ótica, né, onde o círculo aqui da direita parece ser maior do que o círculo da esquerda, mas na verdade os dois são do mesmo tamanho, né? O que acontece? Isso aqui, né, dá uma impressão de perspectiva, né, para o nosso cérebro e engana o cérebro, né? Tudo que está mais distante parece maior. Então, como isso aqui dá uma ilusão de perspectiva, né, dá uma referência, né, para o nosso cérebro em relação às coisas aqui, aos objetos. Então, nosso cérebro interpreta que esse círculo aqui da direita é maior do que o da esquerda, quando na verdade os dois, se você medir, você vai ver, os dois são do mesmo tamanho. Por que eu uso isso, né? Porque tem algum pessoal que acredita que a Terra é um globo, inclusive, que acha que o Sol. Na verdade, eu uso mais isso para quem acredita que a Terra é um globo. Porque eu vejo muita gente que diz assim, o Sol ao invés de se distanciar, né? Gente que é globalista mesmo, né? Digamos assim, argumentando contra os terraplanistas, diz assim, o Sol ao invés de se distanciar, de ficar menor, né? No horizonte e tal, ele fica maior no horizonte, a gente vê mais. Não, ele fica do mesmo tamanho, igual tá aqui, ó. Ele fica do mesmo tamanho até o fim. Ocorre que existe uma ilusão de ótica provocada por perspectiva, né? Que quando ele está acima da linha do horizonte, a linha do horizonte te dá assim, uma referência para o cérebro, e o cérebro acha que está maior, justamente porque é a mesma confusão que os terraplanistas fazem, na verdade. Eles acham que o Sol está mais distante, né? Quando está em cima do horizonte, do que quando está em cima da cabeça. Né? É a ilusão que o cérebro causa é essa, né? Inclusive nos globaliza. Por isso que eles acreditam que o Sol fica maior, mas não fica maior. Continua do mesmo tamanho. Se você fizer um time-lapse, que nem esse aqui, né, medir de alguma forma, sei lá, projeta uma sombra, qualquer coisa assim, você vai ver que é do mesmo tamanho do início ao fim do dia, né? Ao longo do dia inteiro. Isso aqui é um artigo do Nikola Tesla, né? Porque os terraplanistas, sei lá, né? Muitas vezes na desonestidade deles, né? Eles falam que o Tesla era terraplanista, né? Quando na verdade não era, né? Você vê aqui que isso aqui são ilustrações feitas por ele, né? Artigos científicos dele que mostram a Terra redonda. Então não tem nada a ver, né? Essa é uma falácia de autoridade, né? É usar o nome de uma pessoa que não tem nada a ver com a coisa para dizer, para dar embasamento, né? Mas na verdade Tesla nunca foi terraplanista. Isso aqui é mais uma piada minha, para mostrar, porque eles vivem me perguntando, como é que a água vai grudar em bola, não sei o que, a água vai ficar de cabeça para baixo. Aí eu uso isso aqui mais como piada, né? Nessas horas eu posto essa foto aqui, e agora, hein? Como é que fica, né? Porque você vê aqui a água aqui, né, ao redor de toda essa bola aí. Tá, essa é a viagem recente lá do cara da Virgin Galactic, né? Que mostra a curvatura, né, da Terra aqui e tal. Eles usam uma foto dessa mesma câmera, só que mais baixa, né, numa altitude menor. E aí você não consegue ver a curvatura. Eles falam, tá vendo? Não é redonda coisa nenhuma. Mas essa foto aqui, que é da mesma câmera, aparece esse mesmo pedaço da nave aqui embaixo e tal. Só que tá numa altitude maior, né? Mais adiante na viagem que ele fez lá. E aí você vê a curvatura. Então é mais um tiro pela culatra, né? Tiro no pé, né? Porque
Eles mostram uma foto da câmera, então se eles acreditam naquela foto onde ela está mais plana, na verdade está numa altitude menor, então eles têm que acreditar nessa foto aqui também, né? Então eu posto isso porque... Ah, isso aqui é bom para mostrar essa questão do tanto dos raios paralelos do Sol, como também das fases da Lua, né? Mais uma vez você vê a Lua em fases diferentes aqui. E se você colocar uma bolinha de ping-pong, qualquer bolinha do lado, assim, né? Você olha para o céu e põe uma bolinha aqui, né? Bem do lado da Lua, você vai ver que ela vai ficar iluminada e a Lua estiver junto com o Sol, que nem está aqui nesse cenário aqui que nós estamos aqui, né? Você vai ver que a bolinha também vai ficar iluminada pelo Sol na mesma direção que a Lua. Isso comprova justamente essas duas coisas, né? Que as fases da Lua são feitas de acordo com a posição do Sol em relação à Lua, ou posição da Lua em relação ao Sol, e também que os raios são paralelos, né? Porque é a mesma coisa que você vê, a mesma face iluminada que você vê na Lua, que está muito mais distante, você vê na bolinha que está aqui do seu lado também, provando que os raios do Sol realmente são paralelos. O que mais que nós temos? Calota visível em alto mar. Isso aqui é para mostrar que quanto mais alto, mais distante no horizonte você enxerga, né, os objetos, né? Se você é uma pessoa que está em pé numa praia, por exemplo, você enxerga até 5 quilômetros, como eu falei anteriormente, né, mais ou menos 5 quilômetros está o horizonte, a distância do horizonte. Agora, se você estiver em cima de uma montanha ou num avião, você vai enxergar, obviamente, muito mais distante, né? E isso aqui pode ser usado para várias coisas, né? Vários dos argumentos que eles fazem e tal. Distância Terra-Lua, aquela que eu já mostrei. Distorção pelo calor, porque eles mostram aquelas fotos desfocadas de estrelas, né? Para dizer que as estrelas são muito diferentes do que a ciência diz. O que... Na verdade, é uma foto desfocada com turbulência atmosférica, né? Que nada mais é que o calor se movendo, as ondas de calor, né, na atmosfera, que nem nessa foto aqui. Você vê que o avião fica com as ondas de calor na frente dele, a mesma coisa acontece nessas fotos. Eles falam que isso é prova de que tem água atrás do domo, não sei o que, aquela coisa toda. Quando na verdade isso não são ondas de água, mas sim ondas de calor atmosférico, que distorce qualquer objeto na distância, né? Como por exemplo um avião. Só que deve estar com um zoom na câmera, um zoom bem grande mesmo na câmera, né? O avião bem distante. E aí você começa a ver essas ondas atmosféricas entre o seu olho, entre a câmera e o objeto, né? Aqui tem outra foto aqui, né? Bebendo coisa no avião. Aquele mesmo argumento. Que eles repetem tantos esses argumentos, né? Isso aqui são fotos que eu fiz também, né? A lâmpada nas três fotos estava com a mesma iluminação, tá? Não tem dimmer nem nada disso. A lâmpada estava na mesma iluminação. Você vê aqui tudo na mesma distância e tal. Só que aqui a luz parece maior do que nessa primeira aqui, né? Quando na verdade esse aqui é o tamanho, esse mais da esquerda aqui é o tamanho real dessa lâmpada nas três fotos. Só que o que acontece aqui, né? Eu fiz compensações de brilho diferentes na câmera, né? Porque eles usam muito alguns filmes aqui. Deixa eu ver se eu encontro. É como no exemplo desse vídeo aqui. Ah, logo, parece que o sol tá crescendo, né? O sol está crescendo, né? Parece que 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 o sol está cresc
Eu procurei aqui um exemplo disso que eu falei, mas não encontrei. Mas enfim, diferentes configurações da câmera, você vê que criam esse ralo de luz em volta, né? Faz parecer que a lâmpada tá maior. Na verdade, é desse tamanho aqui do início ao fim.